Pessoal, boa noite. A gente vai continuar hoje o assunto sobre amplificação valvulada, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a abordar o amplificador, essa máquina, por partes, tá? Na engenharia civil, na engenharia mecânica, na engenharia naval, sempre existe um termo que é a arquitetura, tá? Na engenharia de computação também. Muito se fala de arquitetura de computadores, arquitetura empresarial, etc. Na área de eletrônica, o pessoal eu não tenho visto muito sucesso em implementação de arquitetura eletrônica, tá? Então fiz um desenho e nós vamos cunhar um termo agora que é o seguinte, é arquitetura de amplificadores, tá? Isso aqui é o seguinte, é um desenho de blocos que eu fiz para ficar mais simples o entendimento. Então, o que você entende quando você vê isso aqui? Você entende o seguinte, tem uma fonte de som que é a guitarra, tá? E tem uma fonte de energia que é a tua tomada de eletricidade. A fonte de energia alimenta uma coisa chamada fonte, ok? A sua guitarra alimenta uma coisa chamada pré-amplificador, ok? E aí tem uma série de transformações que ocorrem aqui dentro, e esse cara aqui que é o power, que é realmente um amplificador de potência, a eletricidade dele, a corrente sai dele e alimenta a caixa acústica, ok? Então, a gente vai usar esse diagrama aqui para pelo menos 3 aulas, tá? Aula sobre a fonte, aula sobre o pré-amplificador e uma aula sobre a potência, o power dele, tá? E a gente vai falar como é que esses caras três se interagem, tá? Muito bem. Em vez de pegar um amplificador e mostrar a fonte, se eu colocasse a câmera em cima do amplificador, ia ter um monte de fio e você não ia conseguir ter o discernimento de ver o que é um componente e outro. Então, eu peguei e fiz uma fonte desmontada, tá? Então, a primeira coisa que acontece é o seguinte, o que é a fonte do amplificador? A fonte do seu amplificador, ela fornece o combustível dele, tá? Fornece energia. Num carro seria o tanque de gasolina e a bomba de gasolina e toda a linha de alimentação, tá? É isso que a fonte faz. Então, o primeiro componente da fonte, um bom cabo, tá, ok? Que vai te ligar numa tomada qualquer e você vai plugar no seu amplificador. A primeira coisa que esse cabo vê contra o seu amplificador é um fusível, tá? Então esse fusívelzinho, se por acaso exceder tiver corrente excessiva, o seu amplificador estiver lá dentro dele puxando muita corrente, antes desse amplificador se autodestruir, o que acontece? O fusível queima, se tiver com o fusível certo, tá? A segunda coisa que ele vai ver é o seguinte, esse aqui é um transformador de potência. Tem 2 grandes transformadores no seu amplificador, esse aqui é o maior deles, tá? Esse cara aqui, que ele faz? Ele pega a energia elétrica, que é alternada numa rede, ela alterna a direção 60 vezes por segundo, por cima 60 Hz, e daí, é disso que vem aquele barulho que fica bzzz, né? Aquele barulho que incomoda. E o que esse cara faz? Ele transforma essa energia. Ele pega essa tensão que deveria ser de 110, mas é de 127 no Brasil ou 220, e transforma em outras tensões que o teu amplificador vai usar. Ele vai usar várias tensões diferentes, tá? E aí vamos prestar atenção agora. Então, a primeira coisa que sai dele são 2 coisas aqui, são 2 filamentos, são 2 tapos aqui de 6.3 volts. Esses 6.3 volts, eles alimentam aquele filamento que fica dentro da válvula, aquela coisa que acende na válvula, tá? Aquele filamento, em 90% dos casos, é um filamento de 6.3 volts. Por que 6.3 e 12.6, que normalmente são as tensões que você encontra por aí? Por causa que os carros tinham bateria de 6 volts e 12 volts. E os rádios de carro, normalmente tinha aparelho bom de rádio, tá? Então, a maioria das válvulas, eles começaram a vender muita válvula para rádio de carro, então sempre tinha que ter válvula com o filamento de 6.3 ou de 12 volts, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é o quê? Eu puxo energia para os meus filamentos para as válvulas todas acenderem. Perfeito? Muito bem. Isso aqui vai direto daqui para o pré e para o power. Não passa por mais nada, tá? Outra coisa que acontece é o seguinte. A próxima etapa que acontece, agora é o seguinte, não pode ser energia alternada. Ele tem que transformar essa energia alternada numa corrente direta, lisa. Você imagina o seguinte, se o seu carro
vamos fazer uma analogia, a tua bomba de gasolina, ela fornece gasolina com a pressão contínua para o teu motor. Se a bomba de gasolina começa a fornecer gasolina alternada, ela começa a dar soquinho, o teu carro você não consegue andar, ele chacoalha, tá? Então é a mesma coisa, a mesma analogia. Isso aqui tem que transformar essa energia e eu tenho que dar uma energia limpa para o meu amplificador sem picos e vales, ele tem que ser reta. Então a primeira coisa né, a alta tensão que vai realmente alimentar aquilo que vai fazer o som da sua guitarra, que esse bicho aqui são esses dois fiozinhos aqui, ele vai passar primeiro por uma peça que chama retificadora. Essa peça é o seguinte, ou é uma válvula, existem válvulas retificadoras, então esses filamentos de alta tensão passam pela retificadora, e aí eles saem com energia contínua do outro lado. Ou, muito mais barato e simples, mas com diferença de som, tá? Diferença de qualidade, é usar 2 diodos. Então tem um diodo em cada lado desses caras, e ora um diodo manda, outro diodo manda, e no final você tem uma soma de energia alternada que sai daqui, tá? A primeira etapa dessa potência, desse power, dessa fonte é o que? É a tua retificação. Só que a energia, ela não sai direta, perfeita. A onda sai meio ondulada ainda, ela sai meio capenga isso aí. Então o que acontece? Você tem que passar essa energia que saiu daqui e passou por uma retificação que é imperfeita, por um filtro, tá? É chamado filtro Pi. Como é que é esse filtro? Esse filtro tem 2 capacitores e um indutor. Então isso aqui é o filtro Pi do amplificador. Se você abrir o seu amplificador, você vai ver todas essas peças aqui. E você vai ver que tem fio saindo disso aqui para isso aqui, e depois saindo disso aqui para isso aqui, e assim por diante. Dá para ver isso aí. O que acontece? Essa peça aqui é um capacitor, ele é um reservatório de energia elétrica. Então ele segura essa energia elétrica que está no pico, ele carrega e depois ele solta ela, descarrega devagar. Então o que acontece? É como se fosse um vaso de pressão. Esse vaso de pressão, ele faz com que o que entra de pressão da gasolina do seu automóvel, se houvesse aquele vaso, ele entraria com pressão alternada aqui, mas aquilo ia se dissipar naquela litragem, daquele tanque de pressão, ia sair mais smooth, mais direta, né? Sem picos. Aí ele passa por um outro negócio, um outro transformador, que na verdade não é um transformador, só aparece, é um indutor. Esse cara aqui é um indutor de 40 Henrys. Isso aqui é um indutor de um Giannini antigo da Wilkinson. Isso aqui também é um transformador de um Wilkinson antigo da Giannini. Esses transformadores são imensos e são muito bons, tá? É para 100 watts isso aí. Passa pelo indutor e passa novamente por um outro capacitor. Isso aqui reduz tremendamente a alternância de energia. E o que sai daqui é praticamente energia direta, tá ok? E essa energia, essa corrente direta é o que vai alimentar o teu amplificador. Esse cara aqui, ele não vai ficar roncando nem nada, ele vai pegar o som que veio da guitarra lá do pré e aquilo vai, assim, excitar as válvulas para você fazer o seu som no bichinho aqui, tá? Depois da fonte, ainda existem alguns componentes que basicamente são resistores que fazem com que aquela tensão que sai daqui, que é altíssima, na ordem de 500 volts, 600, às vezes até 800 volts, num amplificador típico, ele abaixa. Ele tem vários rebaixamentos nessa saída para o quê? Certas válvulas trabalham com tensão altíssima, 500, 600, 700, 800 volts, que são as válvulas de potência. Então, nesse quadrado aqui. Agora, as válvulas menores do pré, elas trabalham com algo entre 100 e 200 volts, aquelas válvulas pequenas, as 12AX7, 12AT7, elas trabalham com uma tensão muito menor. Então, tem uma série de rebaixamentos para que você possa usar essa tensão que está saindo aqui da fonte no pré, ok? Então, esse é o circuito todo do negócio, tá? Aqui embaixo a gente tem o que? O tanque de gasolina e a bomba de gasolina. Aqui no pré, o que a gente tem? A gente tem o acelerador e o sistema de injeção eletrônica ou o carburador do seu carro. Então, por aqui que você vai acelerar e desacelerar e controlar o motor. E aqui a gente tem um motor propriamente dito,
que as válvulas que estão no pré, aliás, no power aqui, elas normalmente trabalham em oposição igualzinho os pistões do carro. Uma faz um lado do sinal, outra faz o outro lado do sinal. Então elas trabalham assim. A analogia de motor a gasolina é perfeita nesse caso para se entender de forma simples isso, tá? Nos próximos capítulos nós vamos falar sobre o quê? Sobre pré, nós vamos dissecar como é que um pré funciona, tá, ok? É relativamente simples, tá? E nós depois vamos ver como é que o power funciona. O power já é um pouco mais complicado, porque tem um monte de fator aí que vai afetar o teu timbre, tá? E a qualidade do ampli é aqui que pega, tá? É na parte de power dele, tá, ok? Muito bem, por hoje é só, tá? Espero que vocês continuem nesse mini curso que eu estou fazendo, tá? E agradeço os comentários, se vocês puderem me ajudar a melhorar, pedir temas, etc., vocês podem pedir à vontade, tá bom? Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau.